Meus amados irmãos, um bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Com vocês, o irmão José da Hora. E vamos entrar hoje no nosso último dia de exposição deste maravilhoso livro de Levítico. Vamos expor hoje o capítulo 25, o 26 e o 27. Do verso 1 ao verso 7 do capítulo 25, o ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita das suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem suas lavouras, nem aparem suas vinhas. Não colham o que crescer por si. Não colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano do descanso. Você e o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como seus rebanhos, animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Do verso 8 ao 22, o ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 7º dia do 7º mês. No dia da expiação façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra e a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo. Não colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo, como apenas o que a terra produzir. Neste ano de jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base de números dos anos que lhes restam de colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois os que lhes está vendendo é o número das colheitas. Não explorem um ao outro. Não temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano? Se não plantarmos, não fizemos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. Do 23 ao 38, leis a respeito da terra. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seus parentes mais próximos virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se contudo um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade.
Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e então poderá voltar para a sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgatar até que se complete um ano após a venda. Neste período poderá resgatá-la. Se não for resgatada antes de completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes não serão devolvidas no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resguardar as suas casas nas cidades que lhe pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedades deles entre os israelitas, mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, não temam ao seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para lhes dar a terra de Canaã para ser o seu Deus. Do 39 ao 55, a opressão é proibida. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário, trabalhará para quem comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravo. Não dominem piedosamente sobre eles, mas temam ao seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir todos vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem ao clã deles. Ainda que nascido nas terras de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre, mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro, ou alguém pertencente ao clã dos estrangeiros, manterá o direito de resgate, mesmo depois de se vender. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar perante, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate será baseado no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço da compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são os meus servos, os quais tireis da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
No capítulo 26, do verso 1 ao 13, promessas para a obediência. Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem os meus santuários. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e a árvore do campo seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança em sua terra. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra dos animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 1000, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. E eu voltarei para vocês, e os farei prolíferos, e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão com medo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Do verso 14 ao 39, punições para a desobediência. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os trarei e lhes trarei pavor repentino, doenças e febres que lhes tirarão a visão e lhes desfinharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários os dominarão. E vocês fugirão, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu lhes quebrarei o orgulho rebelde e farei de que os céus sobre vocês fiquem como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores das terras darão seus frutos. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos. Acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. E trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, eu lhes mandarei uma praga, e vocês serão entregues em mãos inimigas. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num único forno e repartirão o pão a peso. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se apesar disso tudo ainda assim vocês não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês. E eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os seus altares idólatras, despedaçarei
os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês. Deixarei a cidade de vocês em ruína e arrasarei os seus santuários e não trarei prazer no aroma das suas ofertas. Desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos aos seus inimigos e vierem a ocupá-la. Espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então a terra desfrutará os seus anos sabáticos, enquanto estiver desolada e enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos, e a terra descansará e desfrutará os seus sábados. Enquanto estiver desolada, a terra terá o descanso sabático que não teve quando vocês a habitavam. Quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo que o som de uma folha levada pelo vento os porá em fuga. Correrão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém o persiga. Tropeçarão uns nos outros como que fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra de seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Do 40 a 46, ameaças e promessas. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, suas infidelidades e oposição a mim, que me levarem a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, com a minha aliança com Isaque e com a minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada, desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada, receberão os castigos pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles eu me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. São estes os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas por intermédio de Moisés. No capítulo 27, do 1 ao 13, leis a respeito dos votos. Disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 70 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for uma mulher, atribua-lhes o valor de 370 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 70 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se for alguém que tenha 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa ao sacerdote, que estabelecerá o valor do acordo com as possibilidades do homem com que fizer o voto. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim, dado ao Senhor, tornar-se santo. Ele não poderá trocá-lo, nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. E se o que ele prometeu mediante o voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades,
A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. Do verso 14 ao 25, a respeito das coisas santificadas. Se o homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a sua casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem quem consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 do seu valor e a casa voltará a ser sua. Se um homem consagrar ao Senhor parte das suas terras, da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura, 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de números de que faltarem para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem quer consagrar a sua terra, desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 do seu valor e a terra voltará a ser sua. Mas se não resgatar, ou se tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade do sacerdote. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenham comprado, terras que não fazem parte da sua propriedade da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que lhe faltar para o ano do jubileu. O homem pagará o valor do mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele que a quem eles a comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Do 26 ao 34, mandamentos do Senhor. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertencem ao Senhor. Seja a cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertencentes ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, seja terras da sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para a destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do seu valor. O seu dízimo do seu rebanho de um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bois dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Em Levítico 25, vemos as regras referentes ao descanso da terra e o ano sabático, que deveria ser observado a cada 7 anos. Uma clara referência a Deus como o Senhor do tempo em nossas vidas e a necessidade de descanso. Neste ano, a terra não será cultivada e as famílias recolheriam apenas o que fosse naturalmente produzido pela terra. Nisto, eles mostrariam sua dependência ao Senhor, enquanto observavam seus preciosos cuidados. Em Deuteronômio 31, 10 ao 13, vemos que o ano do jubileu deveria ser um ano onde, além de descanso, o povo deveria parar para ouvir e estudar a lei, para que obedecessem ao Senhor em suas instruções, e suas instruções estivessem constantemente em seu coração. Analisando a história de Israel, percebe-se que durante os 490 anos em que os reis estiveram no poder, até o cativeiro, o ano sabático não foi observado. Profeticamente, os filhos de Israel cumpriram essas designações nos 70 anos de cativeiro, que passaram longe da terra, tal como Levítico 26, 34 e 35 disse que aconteceria, caso o ano do jubileu não fosse guardado. Há uma grande lição aqui.
Por mais que o juízo de Deus pareça demorado, ou mesmo que ele não se manifestará mais, é bom que estejamos atentos. Ele é o Senhor do tempo. E no momento exato a justiça se manifestará e a impunidade será julgada. Além disto, como crentes, devemos perceber que não podemos viver como escravos do trabalho ou da produtividade. O Senhor nos comprou por um alto preço e deseja que tenhamos tempo para servi-lo, honrá-lo e aprender sobre ele. Portanto, se você quer ganhar o sustento ainda ter tempo para Deus, ore a Ele sobre isso, porque com certeza a ajuda virá. No 26 vemos uma grande e poderoso relato profético para o povo de Deus. O primeiro deles é muito semelhante a Deuteronômio 28, 29 e 30. E o ideal para que sejam lidos em paralelo. Podemos notar algumas divisões principais aqui. 1. Introdução. 2. Bênção e maldição. 3. Desobediência e castigo. 4. Arrependimento e restauração. 5. Conclusão. Aqui o Senhor apresenta ao seu povo o caminho da obediência e as suas consequências, bem como o caminho da desobediência e seus resultados. Com isso fica muito claro que, mesmo sendo soberano, Deus não nos obriga a nada. No fim, nós tomamos a decisão de obedecê-lo ou não. Muitos crentes terceirizam esta parte, achando que sua desobediência é fruto da ausência do agir de Deus, quando na verdade eles não querem mudar sua postura. Sobre isso, Tiago, irmão do Senhor, disse que quando fôssemos tentados, deveria haver em nós a consciência que esta tentação é fruto do nosso desejo mau e não algo que vem da parte de Deus. Tiago 1, 13 e 15. Em Levítico 27 vemos uma série de regras para avaliações de diversas coisas na comunidade. O que se percebe é que uma organização de valores sobre as mais diversas negociações entre o povo de Deus que deveria ocorrer de maneira justa e sensata. O último capítulo continua nos mostrando que temos um Deus extremamente organizado e que estava dando ao seu povo instruções que garantiriam que eles teriam bem-estar em todas as áreas da sua vida e estariam muito acima das outras nações, caso obedecessem os seus mandamentos. Embora na nova aliança em Cristo, as práticas cerimoniais da religião tenham mudado, os princípios por trás delas permanecem os mesmos. Temos um Deus bom que deseja cuidar de nós. Ele não quer religiosidade vazia e sem sentido, mas que o seu povo seja inteligente, bem cuidado e que tenha paz em todos os aspectos de suas vidas. Ao ler este livro, o que a maioria dos leitores enxerga é apenas um monte de regras, mas o que deve chamar a nossa atenção é a riqueza de princípios práticos que existem por trás de cada um deles. A minha oração é para que o Senhor nos dê inteligência espiritual e nos capacite a viver a sua vontade todos os dias. Amém. E assim eu encerro o livro de Levíticos, dando graça ao Senhor Jesus Cristo que até aqui nos ajudou. Que Cristo Jesus vos abençoe. Amém. Em Levítico 25 vemos as regras referentes ao descanso da terra e o ano sabático, que deveria ser observado a cada 7 anos. Uma clara referência a Deus como o Senhor do tempo em nossas vidas e a necessidade de descanso. Neste ano, a terra não será cultivada e as famílias recolheriam apenas o que fosse naturalmente produzido pela terra. Nisto, eles mostrariam sua dependência ao Senhor, enquanto observavam seus preciosos cuidados. Em Deuteronômio 31, 10 ao 13, vemos que o ano do jubileu deveria ser um ano onde, além de descanso, o povo deveria
parar para ouvir e estudar a lei, para que obedecessem ao Senhor em suas instruções, e suas instruções estivessem constantemente em seu coração. Analisando a história de Israel, percebe-se que durante os 490 anos em que os reis estiveram no poder, até o cativeiro, o ano sabático não foi observado. Profeticamente, os filhos de Israel cumpriram essas designações nos 70 anos de cativeiro, que passaram longe da terra, tal como Levítico 26, 34 e 35 disse que aconteceria, caso o ano do jubileu não fosse guardado. Há uma grande lição aqui. Por mais que o juízo de Deus pareça demorado, ou mesmo que ele não se manifestará mais, é bom que estejamos atentos. Ele é o Senhor do tempo, e no momento exato a justiça se manifestará e a impunidade será julgada. Além disto, como crentes, devemos perceber que não podemos viver como escravos do trabalho ou da produtividade. O Senhor nos comprou por um alto preço e deseja que tenhamos tempo para servi-lo, honrá-lo e aprender sobre ele. Portanto, se você quer ganhar o sustento ainda ter tempo para Deus, ore a ele sobre isso, porque com certeza a ajuda virá. No 26 vemos uma grande e poderoso relato profético para o povo de Deus. O primeiro deles é muito semelhante a Deuteronômio 28, 29 e 30, e o ideal para que sejam lidos em paralelo. Podemos notar algumas divisões principais aqui. 1. Introdução. 2. Bênção e maldição. 3. Desobediência e castigo. 4. Arrependimento e restauração. 5. Conclusão. Aqui o Senhor apresenta ao seu povo o caminho da obediência e as suas consequências, bem como o caminho da desobediência e seus resultados. Com isso fica muito claro que, mesmo sendo soberano, Deus não nos obriga a nada. No fim, nós tomamos a decisão de obedecê-lo ou não. Muitos crentes terceirizam esta parte, achando que sua desobediência é fruto da ausência do agir de Deus, quando na verdade eles não querem mudar sua postura. Sobre isso, Tiago, irmão do Senhor, disse que quando fôssemos tentados, deveria haver em nós a consciência que esta tentação é fruto do nosso desejo mau, e não algo que vem da parte de Deus. Tiago 1, 13 e 15. Em Levítico 27, vemos uma série de regras para avaliações de diversas coisas na comunidade. O que se percebe é que uma organização de valores sobre as mais diversas negociações entre o povo de Deus, que deveria ocorrer de maneira justa e sensata. O último capítulo continua nos mostrando que temos um Deus extremamente organizado e que estava dando ao seu povo instruções que garantiriam que eles teriam bem-estar em todas as áreas da sua vida e estariam muito acima das outras nações, caso obedecessem os seus mandamentos. Embora na nova aliança em Cristo as práticas cerimoniais da religião tenham mudado, os princípios por trás delas permanecem os mesmos. Temos um Deus bom que deseja cuidar de nós. Ele não quer religiosidade vazia e sem sentido, mas que o seu povo seja inteligente, bem cuidado e que tenha paz em todos os aspectos de suas vidas. Ao ler este livro, o que a maioria dos leitores enxerga é apenas um monte de regras, mas o que deve chamar a nossa atenção é a riqueza de princípios práticos que existem por trás de cada um deles. A minha oração é para que o Senhor nos dê inteligência espiritual e nos capacite a viver a sua vontade todos os dias. Amém. E assim eu encerro o livro de Levíticos, dando graça ao Senhor Jesus Cristo que até aqui nos ajudou. Que Cristo Jesus vos abençoe. Amém.